Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, prazer estar aqui nessa tribuna para falar no grande expediente, dando continuidade aqui, na verdade, ao diálogo que nós acabamos de ver entre a Marina e a Renata, com quem eu divido aqui muitos dos nossos princípios sobre o desenvolvimento da cidade e sobre as questões que nós precisamos priorizar no município de São Paulo. Eu queria começar dizendo o seguinte: nós que eu digo, o município de São Paulo, ele está andando para trás. E quando eu digo que está andando para trás, é porque nós tivemos muitas iniciativas que começaram há quase 50 anos no sentido de priorizar o transporte coletivo. Não tanto a bicicleta, viu, Renata? Mas o transporte coletivo, ele vem sendo colocado em todos os planos como uma prioridade. E, se a gente pensar bem, o primeiro corredor de ônibus à esquerda que foi implantado em São Paulo foi implantado na segunda metade dos anos 70, na administração Olavo Setúbal. E nós tivemos, então, várias administrações que implantaram corredores de ônibus. Fizeram 1, 2 corredores, as administrações que a gente considera chamadas progressistas. Então, no governo da Luiza Erundina, aliás, no governo do Mário Covas, se fez o corredor da 9 de Julho. Depois do governo da Erundina, se fez o corredor da Rio Branco, que vai até a região noroeste da cidade. Depois nós tivemos o governo da Marta, com uma grande ação mais estruturada, com financiamento do BNDES, quando se fez o corredor da Rebouças, da Consolação, Rebouças, quando se renovou o corredor da 9 de Julho de Santo Amaro, quando se fizeram os corredores da Zona Sul, na Avenida Teotônio Vilela, Ou seja, se avançou muito, na época, inclusive, dentro de uma reestruturação do sistema de transporte coletivo, com a implantação do bilhete único, E, então, como eu estou falando, nós tivemos iniciativas que vão nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente teve iniciativas que vão no sentido contrário. Infelizmente, é o que está acontecendo, inclusive, nesses últimos anos aqui no município de São Paulo. Por quê? Porque todo o recurso deveria ter sido utilizado nesses 50 anos, não para fortalecer, para viabilizar a circulação de automóvel, mas nós precisaríamos ter, na verdade, investimentos para melhorar a circulação de transporte coletivo na cidade. E, infelizmente, o que nós tivemos nesse período? Na administração Maluf, por exemplo, nós tivemos... Começou no Jânio e continuou no Maluf, aqueles túneis todos que foram feitos, debaixo do Ibirapuera, debaixo do Rio Pinheiros, Tivemos, posteriormente, na administração do Serra, tivemos o alargamento da marginal do Tietê, uma obra bilionária, E agora a gente vê também obras que estamos se tentando fazer, como, por exemplo, o prolongamento da Marginal do Pinheiros e o túnel da Serra Madureira, que já foi debatido, inclusive já me manifestei aqui, que felizmente foi paralisado por decisão judicial e depois assumido pelo prefeito Ricardo Nunes, paralisar o processo de construção daquele túnel. Veja que tudo isso mostra que a gente anda em zigue-zague, certo? Ou seja, existem iniciativas para melhorar o transporte coletivo, e eu preciso incluir aqui o metrô nisso, embora lentamente, muito mais lentamente do que deveria se fazer, o metrô tem criado novas linhas, muito mais lento, porque a cidade do México implantou 200 quilômetros de metrô num período muito curto, e nós estamos ainda com um pouco mais de 100 quilômetros durante quase mais de 50 anos que o metrô tem sido implantado na cidade. De qualquer maneira, o que nós temos é um zigue-zague. E, recentemente, nós tivemos a administração Ricardo Nunes gastando cerca de 4 bilhões de reais em recape de rua, que facilita o quê? A circulação do automóvel. Portanto, quando a gente vê esses números que foram aqui trazidos pela vereadora Marina Bragante, não são números que acontecem por acaso, São números que refletem um conjunto de aspectos. E um dos aspectos que ele reflete é exatamente o fato de que, ao se facilitar o uso do automóvel, se cria uma vantagem competitiva para o automóvel em relação ao transporte coletivo, que faz com que as pessoas migrem. Então, hoje há um desejo enorme das pessoas de quê? De ir para o automóvel. Por quê? Porque o transporte coletivo, ele tem tido enormes perdas de qualidade nesse período mais recente. Nós temos, por exemplo, menos frequência de ônibus nas linhas.
né? Nós temos problemas seríssimos de articulação entre os modais, né? Por exemplo, né, eu recentemente publiquei no meu Instagram, né, um problema da Estação da Lapa. A Estação da Lapa, que as pessoas precisam subir escadas, andarem por corredores inseguros, né, difíceis, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, não só o cadeirante, né, qualquer pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela não tem facilidade para utilizar aquela vinculação. E aquilo relaciona vários ônibus que chegam ali perto do Mercado da Lapa e que precisam pegar o trem para ir para a zona noroeste da cidade de São Paulo. Né? Nós temos vários outros problemas de falta de conexão, por exemplo, entre o metrô e os ônibus. Né? Por exemplo, na Estação Paraíso, né? Que nós temos a estação de metrô do Paraíso, mas alguém que quer sair da estação metrô do Paraíso e pegar um ônibus na 23 de maio, né, que vai para a Zona Sul, tem que andar por volta de 700 metros, certo? Sem nenhuma condição, sendo que o metrô está cruzando, né, está em cima da Avenida de 23 de maio. Né? Então a gente vê perfeitamente por que há essa redução do uso do transporte coletivo. Né? Principalmente num momento também que nós temos os transportes por aplicativos. Né? Não vou falar aqui, posso falar e vou falar sobre mototáxi, mas nós vamos falar sobre aplicativo e automóvel. Muitas vezes, né, quando tem 3 pessoas junto ou 4 pessoas junto, sai mais barato pegar um aplicativo do que pegar o transporte coletivo. Tá certo? Isso é feito o quê? Através de uma exploração muito grande do motorista, que muitas vezes tem que trabalhar 15 horas por dia no aplicativo para poder ter uma renda. Então isso vai em cima da exploração do trabalhador, o transporte é barato, o outro é difícil, então nós temos uma migração, muitas vezes, do transporte coletivo para o aplicativo, para aquelas pessoas que não têm condição de adquirir um carro. Em suma, nós temos aí um conjunto de questões que acaba levando como consequência a redução do número de viagens por ônibus, que caiu 32% de 2017 a 2023. Ou seja, menos gente circulando no transporte coletivo. Veja que isso tem consequências graves. Quanto menos gente circula no transporte coletivo, o transporte coletivo também tem, primeiro, menos rentável, ele tem uma receita mais baixa. Quanto menos a receita do transporte coletivo, ou se aumenta o subsídio de maneira muito expressiva, que tem acontecido. No ano passado gastamos por volta de 6 bilhões de reais em subsídio do transporte coletivo, ou nós temos a perda de qualidade, ou seja, menos ônibus circulando. Portanto, é um ciclo vicioso. Né? O ônibus não dá receita, não dando receita, a prefeitura gasta mais em subsídio, com isso também tem menos dinheiro para fazer investimentos na melhoria do sistema, e as empresas acabam, de uma maneira ou de outra, prestando um serviço pior. Aliás, né, uma das consequências disso tem sido o fato de que as empresas estão extremamente atrasadas na implementação da transição dos ônibus a diesel para ônibus elétricos. E nós tivemos aqui nessa casa, ano passado, inclusive, o adiamento, né, do cumprimento de uma determinação da lei de 2020, da lei de 2018, que estabelecia como um prazo para até 2028 a gente ter 50% da frota elétrica. Né? Essa dispositivo, essa lei que foi aprovada, que retirava essa obrigação da prefeitura e das empresas, ela foi, felizmente, barrada, né, pelo Tribunal de Justiça nessa semana. Ou seja, né, se isso tiver continuidade, porque é uma decisão ainda de um único desembargador, ela pode ser derrubada pelo pleno do tribunal. Mas é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos fazer essa transição. E quando a gente fala da transição do transporte coletivo, do diesel ao elétrico, obviamente nós estamos falando de uma questão muito importante do ponto de vista da mudança climática. Mas não é só isso, né? O fato de que está crescendo o número de automóveis e as viagens de automóvel nesse período, elas tiveram também uma pequena queda, para falar a verdade, de 1%. Certo? Mas muito menor do que a do transporte coletivo, muito menor do que a mobilidade a pé, sendo que transporte coletivo e mobilidade a pé, né? E infelizmente, Renata,
o pequeno crescimento que teve da bicicleta foi sobre uma base muito pequena, né? Então uma base muito pequena, um pequeno crescimento dá um número grande, mas os modais sustentáveis, que é o transporte coletivo, a bicicleta e andar a pé, ele tiveram uma redução muito maior do que a redução pequeníssima, 1% que teve nos automóveis. E tivemos um crescimento muito grande do número de automóveis circulando na cidade. Sendo que o que está acontecendo também é que os automóveis mais velhos, né, os automóveis usados, eles vão sendo vendidos para as pessoas de renda mais baixa, né, mas eles continuam em circulação. E são aqueles veículos que emitem mais elementos particulados que gera poluição no ar. Portanto, quando a gente fala em renovação da frota, no caso do automóvel, a renovação é muito menor do que deveria ser. Ela deveria ter uma redução, né? Ela deveria ter realmente uma transição de uma frota mais antiga, que tem elementos, portanto, mais perniciosos para o meio ambiente, para uma frota mais nova, e isso não acontece. O que acontece é um crescimento da frota, né? É claro que tudo isso, né, eu falei aqui muito da responsabilidade do município, né? Mas também, e eu posso falar isso com bastante tranquilidade, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, inclusive coordenei o programa de cidades que foi apresentado pelo presidente Lula, né? Mas o governo federal também não tem colaborado tanto quanto poderia nessa perspectiva, né? Porque nós continuamos tendo aí, né, vamos dizer assim, um custo, né, um conjunto de subsídios à compra do automóvel, que é importante do ponto de vista da economia, mas que é péssimo do ponto de vista urbano e do ponto de vista ambiental. É claro que o governo federal tem que olhar todos os aspectos, tem que olhar também o emprego, tem que olhar o fato de que a indústria automobilística e toda a cadeia produtiva que está em torno dela tem um papel importante para o país, mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista urbano, né, esse subsídio ao automóvel e também à gasolina não é um subsídio que é positivo, né? Agora eu queria também trazer um outro aspecto que é muito importante e que nós precisamos aprofundar muito aqui nessa casa, que é a relação entre a questão da mobilidade e a questão do planejamento urbano como um todo, né? Uma das questões que pode justificar a redução do número de viagens é o home office. Home office, em tese, ele poderia explicar por que caiu 15%, vereador, presidente, caiu 15% do número de viagens na cidade. Ou seja, as pessoas, se a pesquisa estiver correta, a gente sempre, eu que sou um pesquisador, a gente sabe que precisamos sempre, né, ver quais são os eventuais problemas que existem na amostra, né, na pesquisa que foi feita. Mas 15% do número de viagens, no momento que o país teve um crescimento, né, teve um crescimento econômico significativo, 2022, 2023, o número de empregos é alto, o número de pessoas que trabalham presencialmente também é alto. Segundo a pesquisa, 87% do número de empregos são empregos presenciais, né? Portanto, né, nós temos uma questão importante, né, que é exatamente o fato de que o home office pode explicar um pouco essa redução do número de viagens, né? O trabalho híbrido, o trabalho que é feito à distância, mas é um número muito significativo. Uma parte, vereador Nabil, só uma partezinha? Sim, claro. Não é muito comum, né, o presidente pedir uma... Não é muito comum quem está presidindo a sessão pedir uma parte? Claro. Mas eu também estudei, trabalhei muito na área. Claro. E chamou a atenção quando a vereadora Marina falou da nova pesquisa Origem e Destino, a vereadora Renata Falzoni entrou também, e, na verdade, me gerou uma certa curiosidade também. Quando fala em 20%, que a senhora falou, acho que foi a Renata, 20% a queda dos passageiros... Do número de viagens. De passageiros, me parece, de viagens. Ônibus, trem e metrô, caiu. Isso. Caiu isso. Ela mencionou o aumento na bicicleta, mas eu precisei entender também quanto que aumentou na moto, no carro, a pé. Por quê? Eu também imaginei isso. Pode ter havido também uma queda geral no número de passageiros por conta do home office, e há um esforço, vereador Nabil Bunduque, já te devolvo, você pode inclusive descontar esse tempo aqui depois.
Há também um esforço do governo municipal, e pensando até futuramente, em levar o emprego para mais próximo de casa. Além do home office que houve, também o emprego, pode ser que esse fenômeno também esteja contribuindo. Desculpa, volto com o senhor. Não, obrigado, presidente. Eu acho que só tem uma questão. Até poderia concordar consigo, mas o que aconteceu foi a queda no número de viagens. Então, se tivesse havido uma migração de pessoas que vão trabalhar, por exemplo, de transporte motorizado, vamos pegar como um todo, para o a pé, né, por estar mais próximo, o número de viagens a pé cresceria. Nós tivemos, o que nós tivemos? Em números absolutos, que é mais fácil a gente entender. O número de viagens por automóvel ficou praticamente uniforme. O número de viagens a pé caiu, o número de transporte coletivo caiu. Praticamente, né, esses 15%, que é o 15% de queda do número de viagens, ele se deu por redução do transporte a pé e por redução do transporte coletivo. Né? Então, é claro que, né, isso é exatamente sobre isso que eu ia falar. Se a gente melhorar a nossa distribuição das atividades, principalmente a localização da moradia, em relação à localização do emprego, nós teríamos uma coisa muito positiva, que é a necessidade de menos, né, deslocamento por distâncias muito longas, e isso certamente é muito positivo. É isso que a gente tem como objetivo no plano diretor. Mas para isso, nós precisamos ter produção de moradia mais perto do emprego, como tem havido produção de moradia mais perto do emprego, mas muitas dessas moradias mais perto do emprego que têm sido feitas, elas têm sido utilizadas para moradia temporária, como Airbnb. Né? Esse é um dos, né, e vendida, né, para investidores e não para moradores. Né? Então, é esse, inclusive, o objeto da proposta de CPI que eu apresentei, que é, né, a gente analisar por que a Prefeitura está licenciando tantas moradias de habitação de interesse social e elas não estão sendo destinadas para as pessoas que de fato precisariam. O assunto é complexo, mas eu queria finalizar aqui só para dizer que nós vamos discutir muito o mototáxi aqui, né, que essa discussão do mototáxi tem que ser feita no âmbito de um contexto mais amplo, que é a discussão da organização do sistema de mobilidade da cidade e principalmente da articulação possível, que talvez possa acontecer, entre o transporte coletivo e o mototáxi como a última perna da relação entre o sistema estrutural do transporte coletivo e a chegada até a casa das pessoas. É uma discussão importante para ser feita, mas hoje não vai dar mais tempo para fazer. Muito obrigado. Obrigado, vereador.